E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano. Nossa aula de hoje será sobre resolução e elaboração de problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. No primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com a parte diretamente proporcional, certo? Como assim? Ele diz, se um relógio com defeito atrasa 2 minutos por dia, quantos dias se passaria para o atraso ser de 1 hora? Então perceba o seguinte, se em um dia ele atrasa 2 minutos, eu teria que aumentar, ou seja, esperar vários dias para que esse relógio atrasasse 1 hora, certo? Como a unidade está em minuto, é bom que façam uma conversão. Por exemplo, 1 hora tem 60 minutos, ok? Para ficar tudo na mesma ordem de grandeza aí. Então, ó, um dia eu tenho 2 minutos de atraso, X dias vai ter 60 minutos, ou seja, aumentou a quantidade de horas, né, de minutos, nesse caso. Então, consecutivamente, vai aumentar a quantidade de dias. Então, essa questão é diretamente proporcional, certo? Eu vou fazer a multiplicação, inclui aí, né, em x. Então, 1 vezes 60 dá 60. E 2 vezes x, 2x, certo? Isolando-se x, vai ficar 60 dividido por 2. Então, vamos necessitar esperar 30 dias para que esse relógio atrase 1 hora, ok? No exemplo 2, ele diz o seguinte, ó. Se em certo restaurante a comida custa R$30 por quilo, quanto custarão 400 gramas dessa comida? Então, percebam o seguinte, da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, que eu converti de hora para minutos, aqui eu tenho que converter de quilo para grama, certo? Para que fique de uma ordem correta aí, ou seja, as grandezas fiquem na mesma unidade, certo? Então, por exemplo, 1 quilo equivale a 1000 gramas, certo? Então, 1000 gramas vai valer R$30, certo? Quanto vai valer 400 gramas? Então, prestem atenção. Eu diminuí a quantidade de comida. Então, consecutivamente, vai diminuir o valor, certo? Então, 1000 é R$30, 400 é x, certo? Como é diretamente proporcional, façam novamente ela em x, ou seja, 1000 vezes x e 400 vezes 30, né? Então vai ficar 1000x, que é igual a 12.000, né? X, isolando o x, vai ficar 12.000 dividido por 1000. Então, sabemos que 400 gramas dessa comida vai valer R$12, certo? No terceiro exemplo, tem o seguinte, se 3 torneiras iguais enchem um tanque em 2 horas e 40 minutos, quanto tempo será necessário para que esse tanque seja completamente cheio por 4 torneiras do mesmo tipo? Então, as torneiras elas vão ter a mesma vazão, né? Não vai diferenciar aí. Primeiramente, vamos converter o tempo aí, ó, hora em minuto, na verdade. Eu sei que em 1 hora
equivale a 60 minutos. 2 horas equivale a 120 minutos. 2 horas e 40 vai equivaler a 160 minutos, ok? Beleza, fazendo isso, se em 3 torneiras levam 160 minutos, que é a mesma coisa que 2 horas e 40, né? 4 torneiras vão levar X minutos. Percebam aí o seguinte, eu aumentei a quantidade de torneiras, mas vai diminuir o tempo, né? Quando eu aumento uma torneira, diminui-se o tempo. Então aí eu vou fazer 3 vezes 160 e 4 vezes X, ou seja, eu não vou fazer a multiplicação cruzada, e sim 3 vezes 160 e 4 vezes X, certo? 4x é igual a 3 vezes 160, que dá 480, né? Isolando o X, eu vou ter o quê? Passo o 4 dividindo 480. Então, X é igual a 120. Opa, mas 120 equivale a quanto? A 2 horas ali, né? Beleza? No quarto exemplo, ele diz o seguinte. Em uma maquete de um condomínio, um de seus prédios, de 80 metros de altura, está com apenas 48 centímetros, né? A altura de outro prédio, de 110 metros, nessa maquete, mantida as devidas proporções em centímetros, será D. Então, ó, 80 metros de um prédio, na maquete ele equivale a 48 centímetros, certo? Um outro prédio de 110 metros, quanto ela vai equivaler na maquete? É isso que eles querem saber, né? Então, o primeiro prédio, ele tem 80 metros. O segundo prédio tem 110, ou seja, eu aumentei o valor aí, na verdade. Em centímetros, quando eu aumento o valor da altura do prédio, os centímetros também, ela em centímetros na maquete também vai aumentar um pouco, na verdade. Então, beleza, vamos lá. Como eu sei que aí vai ser diretamente proporcional, porque ambos estão aumentando, eu faço a multiplicação em X, ok? 80x vezes, 80 vezes X, igual a 110 vezes 48, certo? Então vai ficar 80x, que é igual a 5.280, certo? X, isolando o X, passo 80 dividindo, 5.280 dividido por 80, X vai ser o quê? O tamanho da maquete, ou do prédio na maquete, vai ser de 66 centímetros, beleza? Ó, então percebam aí, ó, 80 metros, eu tinha 48 centímetros na maquete. Um prédio de 110 metros, ele vai ter 66 centímetros na maquete. Então percebam aí que os valores, ambos aumentaram. Por isso que ela é diretamente proporcional, certo? No quinto exemplo ele diz, em um mapa, 1 centímetro representa 15 quilômetros, certo? Nesse mapa, quantos quilômetros são representados por 8 centímetros? Então percebam aí, novamente, aumentei a quantidade de centímetros, né? Também vai aumentar a quantidade de quilômetros. Então, ambos os valores estão aumentando, certo? Novamente, multiplicação em x, né? Então, ó, 1 vezes x e 8 vezes 15, né? Então, 8 vezes 15 vai dar 120 quilômetros. Então, 8 centímetros, representado no mapa lá, equivale no tamanho real a 120 quilômetros, beleza? Agora a gente vai ver alguns exemplos de inversamente proporcional. Vamos lá. 20 pessoas realizam um projeto de propaganda eleitoral em 10 dias. Para que 5 pessoas realizem o mesmo projeto, serão necessários. Então percebam aí, ó, 20 pessoas levam 10 dias para fazer essa propaganda, certo? 5 pessoas vão levar quantos dias? Percebam aí, a quantidade de pessoas diminuiu. Na verdade, a quantidade de pessoas diminuiu. Mas a quantidade de dias vai fazer o quê? Aumentar, né? Menos pessoas, mais dias vai levar para fazer esse projeto. Então aí eu tenho uma inversamente proporcional, né? Porque eu diminuo a quantidade de pessoas, mas a quantidade de dias vai aumentar. Então, eu vou fazer aí, ó, 20 vezes 10 e 5 vezes x, certo? Não vai ser
a multiplicação em x, ela vai ser 20 vezes 10 e 5 vezes x, certo? Que vai dar 5x, que é igual a 200, né? Isola-se o x, passa o 5 dividindo 200, então 5 pessoas vai levar o dobro de dias de 20, ou aliás, 5 pessoas vai levar o quê? 4 vezes mais os dias de 20 pessoas, né? Então vai ficar o quê? X igual a 40, ok? Então eles vão levar 4 vezes mais os dias de 20 pessoas, beleza? No sétimo exemplo, ele diz o seguinte: numa construtora de casa pré-fabricada, 8 pessoas constroem uma casa a cada 20 dias, né? A casa em 12 dias, desculpe. Caso o empresário resolva colocar apenas 3 pessoas para construir uma casa igual, o tempo necessário será, então, percebam aí, 8 pessoas levam 12 dias para construir a casa, né? Como ele diminuiu a quantidade de pessoas para construir a casa, mais dias vão demorar, né? Mais dias vai demorar. Então, se eu diminuo a quantidade de pessoas, aumenta-se a quantidade de dias. Então, inversamente proporcional, né? Então, vou fazer o quê? 3 vezes x e 8 vezes 12, né? 3 vezes x vai dar quanto aí? 3x. 8 vezes 12, 96, né? Passo 3 dividindo 96, então 3 pessoas vão levar 32 dias, ok? 32 dias. Então, galera, essa foi a nossa aula. Até a próxima.